Opa, o que é, pessoal? Tudo bem? Eu sei que aqui alguém conhece aquele profissional perito, aquela colega perita que com certeza tem um laudo tecnicamente impecável, entregou esse trabalho, entregou esse seu primeiro trabalho, mas não surgiu nenhuma outra nomeação, não surgiu nenhum outro trabalho a ser realizado dentro daquela área que esse seu colega, essa sua colega, ou até mesmo esse que é você, e já realizou algum tipo de atuação pericial em algum momento, o seu problema não é uma especialização a mais, o seu problema não é um curso a mais, o seu problema talvez, ou certamente foi aquilo que o seu laudo estava apresentando. Então, hoje nós vamos falar sobre como elaborar um laudo contábil que impressiona o magistrado, impressiona o juiz e lhe garante novas nomeações. Olha só o que é que nós vamos falar aqui hoje, hein? Como elaborar um laudo pericial que impressiona quem vai receber, inclusive eu até estendo isso não só para o juiz, estendemos isso àquele que te contratou para você emitir o seu laudo até de forma prévia, antes de entrar no ambiente judicial. Eu estendo isso àquele que te contratou para você analisar a viabilidade de algum tipo de demanda antes mesmo de se movimentar no âmbito pericial dentro da justiça. E aí nós vamos falar sobre isso hoje, vamos falar sobre isso agora. Confirma para mim se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, que isso é muito importante, para que a gente possa seguir aqui na nossa conversa. Perfeito? Fala comigo, diz aí no chat, certo? Se está tudo nos conformes, porque realmente isso é bem importante. Perfeito? E aí, sabendo que está tudo nos conformes, a gente vai avançando por aqui. E quem vai tratar disso com vocês sou eu, né? Que já tenho uma experiência aí razoável de mais de 10 anos de atuação nessa área. E o que eu preciso já também te apresentar, e que muita gente nem te explica, é que o juiz ele não é contador. Logo, ele não confere planilha, logo, por ele não conferir a sua planilha, o laudo é algo que deve receber informações sucintas, que deve sim encaminhar para a estrutura que você elaborou para provar aquilo que você está usando para responder os quesitos, mas esse laudo ele não é para impressionar um outro contador. Você não está fazendo isso, é para um outro colega que dispõe talvez da mesma capacidade de bagagem técnica que você, esse colega ele avaliar. Te digo que você precisa pensar no seu laudo pericial como sendo uma ferramenta, um instrumento que vai ser visto, que vai ser analisado por alguém que é completamente por fora de todos aqueles informes, de todo aquele conhecimento de débito, crédito, de todo aquele conhecimento do tributo e sua base de cálculo, de todo aquele conhecimento daquilo que é incidente ou não em termos de um pagamento de ICMS, e tudo aquilo que envolve uma capitalização de juros. Você está apresentando o trabalho para alguém que é leigo especificamente naquilo que se trata da tradução de valores em informações. Você, repito, não está fazendo um trabalho para um outro contador analisar. É muito simples quando a gente está realizando algum tipo de atividade, que existe alguém do outro lado que vai receber informação que já tem um conhecimento razoável sobre aquela matéria que a gente está pretendendo explicar, porque a pessoa ela já tem, naturalmente, uma predisposição em compreender os detalhes, mesmo que aquele tema seja muito complexo. Isso não é o caso do juiz. Então, repare, ele não confere a sua planilha. Ele precisa de segurança.
O laudo que impressiona não é o mais complexo, é o que dá segurança para que o magistrado, para que a instância decisória possa decidir. E como assim essa segurança? É basicamente você compreender que o seu trabalho ele precisa ter subsídio técnico. As respostas não devem ser oriundas de vozes da sua cabeça. Vou até citar aqui um exemplo típico. Se alguém te pergunta quanto é 2 mais 2, isso sendo um quesito, você não pode responder aquilo que é uma piada até meio que inescrupulosa por aí, né? Você não vai responder depende. Existe, tecnicamente, uma forma, isso é óbvio, de nós apresentarmos que o resultado de determinada conta é o número X, partindo do princípio de que esse resultado ele foi elaborado com base em documentos que você recebeu, com base em análises que você efetuou, e isso vai fazer com que o magistrado ele tenha segurança no uso do seu trabalho como sendo uma fonte para ele decidir. Até porque eu te digo que algumas pessoas, elas respeitam até mais aquilo que o perito ele apresenta de forma consubstanciada do que às vezes até a própria sentença do magistrado. Mas como é que eu digo isso? Porque contra provas, contra documentos apresentados, é muito complicado de você criar uma narrativa que possa ir de encontro àquilo que está constatado com base em dados. Por isso te digo, o seu laudo ele precisa ter clareza para que nessa clareza exista a segurança que o magistrado precisa. E por último, ele repete quem confia. Tudo bem, existe sim um banco, um cadastro de peritos, mas esse banco, esse cadastro de peritos, ele, quando é visitado, é natural que quando você entrega um trabalho que possui uma riqueza técnica, você seja lembrado diferente daqueles que entregam um trabalho completamente inconclusível, um trabalho que não se esclareceu nada, um trabalho que foi apresentada informações, foram informados alguns tipos de elementos que só fazem com que aquele que está averiguando ele corra ou percorra um círculo e não chegue para lugar nenhum. Compreende? Logo, a vara que confia no perito renomeia assim que a sua agenda ela vai enchendo de atividades, certo? Repito, o juiz ele não é contador. E o caminho completo do laudo, ele obedece basicamente esses três elementos, que é o que você leva ou vai levar dessa nossa aula. Pensamos inicialmente em fazer aqui uma live, sem interações, etc., mas resolvemos fazer essa aula premium, para que você possa aqui lançar suas dúvidas ao vivo, apresentar os seus questionamentos agora, ter a oportunidade de interagir de maneira imediata e assim a gente esclarece os pontos que são essenciais para que você, enquanto perito, para que você, enquanto perita, tenha segurança na sua atuação. E o que você vai levar daqui é o caminho completo para a elaboração do seu laudo pericial, partindo dos autos, onde você obrigatoriamente precisa ler, precisa mapear, precisa compreender e descobrir o que o juiz ele realmente está te perguntando. É aí que vem uma dica muito importante para você que ainda não tem a experiência volumosa nessa atividade pericial. A primeira coisa que você realmente precisa considerar para o desenvolvimento do seu trabalho é identificar onde está o ponto que o juiz necessita de esclarecimento. O laudo pericial, ele tem um limite. O limite desse laudo é justamente o ponto controvertido. O que é o ponto controvertido? É aquele determinado tipo de discussão que as partes elas estabeleceram. Exemplo, firmei uma sociedade com um sócio de nome Cláudio. Eu e o Cláudio,
nós somos sócios em uma sociedade limitada, onde integralizamos o capital a uma quantia de R$ 100.000. Eu integralizei 50 mil e o Cláudio integralizou 50 mil. Nós nos desentendemos. Eu quis comprar a parte do Cláudio, o Cláudio não quis vender a parte dele pela quantia que eu imagino que vale, que eu entendo que vale. Nós não chegamos a uma composição amigável, recorremos à justiça para que o juiz ele diga qual é o valor que o Cláudio deve me vender a cota ou, eventualmente, o valor que ele deve, em algum momento, me pagar para que a sociedade inteira fique com ele. Você acha mesmo que o juiz entende de balanço contábil? Você acha mesmo que o juiz ele entende de demonstrações de encerramento intermediário? Você acha mesmo que o juiz ele sabe o que é uma provisão para devedores duvidosos e qual critério foi utilizado para ela? É aí que você entra. É aí que você vai participar de uma construção para que o juiz ele possa chegar à quantia que deve ser utilizada para liquidar essa cota, utilizando critérios. E aí você vai eleger o seu critério. O laudo, a anatomia, a estrutura da peça que convence. Tem que ter uma composição, uma linguagem e, sim, precisa ter cálculo. Você precisa demonstrar, em um caso como esse que eu estou te apresentando, em uma solução de sociedade, resolução de, enfim, de solução societária, você vai precisar apresentar qual foi o método de avaliação de cotas que você escolheu para aplicar aquele caso. Inclusive, nós temos casos práticos sobre isso dentro do nosso programa de mentoria. E a reputação, o que fazer depois da entrega para transformar um laudo em uma fila de nomeações? Eu também te trago um detalhe importante. Essa fila de nomeações, ela também precisa ser qualitativa, certo? Ela precisa estar alinhada com aquilo que você tem como propósito para desenvolver o seu trabalho. Digo como propósito para desenvolver o seu trabalho porque você pode já ter uma certa afeição por alguma área de atuação. Então, se você não curte a parte trabalhista, não vai fazer nenhum sentido que essa fila de nomeações sejam de perícias voltadas à parte trabalhista. Mas, por outro lado, se você gosta dessa questão da apuração de haveres, se você gosta dessa questão ligada à tributação, isso aí é que vai fazer muito sentido para você continuar atuando e ter prazer, satisfação no desenvolvimento do seu trabalho. E quem vai te apresentar isso a partir de agora, quem na verdade já está apresentando isso, né, sou eu. Eu atuo há mais de 10 anos com a perícia contábil voltada a temas ligados à parte tributária, à parte de apuração de haveres, a embargo de execução fiscal, dentre outros temas, inclusive alguns da parte financeira, investigação de fraudes. A gente teve a oportunidade de colaborar com a construção das normas brasileiras de contabilidade aplicadas à perícia contábil. No conjunto de 10 membros, eu estava lá no Conselho Federal de Contabilidade, ajudando a construir as duas principais normas brasileiras de contabilidade do profissional perito, das técnicas de perícia e uma interpretação técnica que fala, inclusive, da apuração de haveres. Uma norma nova que nós tivemos a oportunidade, a condição de contribuir com o seu texto e, inclusive, trazer ali aperfeiçoamentos em inúmeras reuniões que participamos no decorrer de 2 anos lá no Conselho Federal de Contabilidade, certo? E aí, dentro desses mais de 10 anos de atuação, inúmeros foram os laudos e pareceres que nós entregamos tanto de forma extrajudicial quanto dentro das atuações judiciais, junto com o corpo técnico que se manifestaram em demandas assim, de alto volume, e é isso que eu trago, é essa bagagem até os dias atuais que eu estou aqui condensando para te entregar
informações que vêm direto do campo de batalha, vamos dizer assim, certo? Nós temos aqui, sim, tivemos o dissabor de passar por algumas situações onde o nosso laudo ele não foi bem aceito, e ao atravessarmos essa jornada entendendo aquilo que, na verdade, deveria existir nesse nosso laudo, a gente foi aperfeiçoando o nosso modo de agir, de operar, de atuar, e assim a gente identifica esses caminhos, os caminhos que existem, essas pedras, e o propósito é fazer com que ele fique mais fácil, acessível, para que você possa percorrer sem ter as dores, as complexidades, os problemas onde eu e a equipe nós tivemos. Perfeito? É uma maneira de encurtar o caminho, por isso nos acompanha, segue comigo por aqui, certo? Onde você está hoje na perícia contábil? Responde para mim aí, né? Coloca sua letra, eu vou ler aqui. Você não se cadastrou ainda? Você já está cadastrado e nunca foi nomeado? Você já foi nomeado, mas quer crescer esse volume das suas nomeações? Diz para mim, como é que está aí a situação aí? Como está você hoje? Como está a sua atuação? Certo? Conta comigo aí, fala para mim, como é que está aí? Você já foi nomeado? Você já se cadastrou? Deixa eu ver aqui como é que está no chat, né? Legal, o pessoal está dizendo aqui que nunca se cadastrou. Tem gente dizendo aqui também que já foi nomeada, mas quer crescer na quantidade aí de atuações, de nomeações. Muito bem, quem nunca se cadastrou, fica comigo que você vai ter também uma oportunidade de entender como é que isso pode funcionar, porque eu sei também que algumas pessoas elas não se cadastraram com medo, olha só, com medo de ser nomeada. Eu nunca me cadastrei porque eu tenho medo, professor, de eu ser nomeado. Ouvi dizer aí que se eu não entregar o trabalho, se eu demorar, se eu não obedecer prazo, o juiz ele vai me perseguir, eu posso pagar multa, eu posso ser excluído ou excluída do trabalho. Fala comigo, fala para mim se isso já passou na sua cabeça. Diz aí para mim. Pois é, eu tenho quase certeza que você já conheceu alguém que até chegou a expressar isso para você, né? Olha só, tem gente já dizendo que tem esse medo. Pois bem, e uma dessas frases pode ser sua, eu escuto isso com muita frequência. Eu coloquei toda semana, mas escuto quase todo dia. Eu não sei por onde começar. Cada um fala uma coisa. Depois que a perícia contábil se popularizou, está cheio de experts por aí que nunca teve nenhuma nomeação. Está cheio de professor de perícia que nunca fez um trabalho pericial. Está cheio de vendedor de curso. Está cheio aí de gurus. Tem gente dizendo que você vai ganhar 5 mil por laudo. Isso é verdade? Sim, é verdade. Assim como pode ser grande verdade que você pode ganhar em um laudo só 10 vezes mais do que isso. Tem um curso, tem um certificado e nunca peguei um processo de verdade. Morro de medo de ser nomeado e não saber fazer. Olha só, já teve alguém se identificando com essa aí, né? Com essa afirmação aí. Me cadastrei há mais de um ano, nunca fui chamado, nunca fui nomeado, ninguém nunca me procurou. Enquanto eu estou falando com vocês aqui agora, acabei inclusive de receber um e-mail do Tribunal de Justiça da Paraíba para um trabalho pericial sendo nomeado aqui. Vai que, no decorrer do nosso papo, mostro para vocês. Apuro imposto o mês inteiro e a renda continua no mesmo lugar. Sou contador, sou contadora, trabalho inclusive em órgão público, sou concursado ou concursada, tenho ali sim, né, o meu salário que eu considero razoável, mas o serviço público estabelece comigo um critério que eu entendo como sendo um teto, e eu preciso de algo a mais. Eu quero um plus, eu quero ganhar mais. A perícia certamente é esse caminho. E se o juiz devolver o meu laudo? Eu queimo o meu nome, eu comprometo então a minha imagem, como é que é isso? Pois é, o problema nunca foi a sua capacidade.
Na verdade, foi que te venderam a ideia de que a perícia se aprende assistindo aula. E se nada mudar, a rotina ela não vai te esperar. As automações elas avançam sobre o serviço de rotina e o honorário mensal segue achatado. Enquanto isso, processos que precisam de perito contador continuam parados nas varas esperando alguém preparado. O mercado ele não está fechado para você, ele está, na verdade, te esperando. E, em função disso, eu vou mostrar para você aqui agora um exemplo de um laudo pericial que, embora ele tenha aqui vários pontos de aperfeiçoamento, esse laudo pericial ele atendeu ao que o juiz ele estava precisando para o desenvolvimento das suas soluções. Ele atendeu o que o perito precisava, certo? Vou mostrar aqui para você saber aquilo que você deve fazer para o trabalho. E enquanto eu te digo aquilo que você deve fazer para o trabalho, também vou te dizer aquilo que você não deve fazer para o seu trabalho, certo? Aqui nós temos um caso de uma perícia tributária relacionada à parte de ITBI. Muitos foram os casos em que nós acabamos recebendo demandas dessa natureza, principalmente em razão de existirem situações controvertidas dentro da discussão entre incide ou não incide ITBI na parte de integralização de imóveis, etc. Então, a gente desenvolveu aqui alguns trabalhos, e esse é bem interessante, porque é um trabalho que ele transitou dentro de um domínio público, nós podemos apresentar e, consequentemente, você pode aqui tirar suas conclusões sobre o que deve ser utilizado como estrutura adequada para o desenvolvimento de um laudo pericial. Eu quero que você faça agora, né? Olha só, esse é o tipo de coisa que a gente vê e nós devemos exercer assim uma função, um papel de gente boa e até convidar as pessoas para que possam compreender também essa maravilha que é a atuação pericial. Certo? Como assim compreender? Olha, pega o link dessa nossa aula, aproveita que isso aqui é aberto, eu não sei quando é que nós vamos ter outra nesse modelo, manda para alguém aí que você conhece, certo? Pega o nosso grupo lá da nossa comunidade e manda para alguém que você conhece, e depois eu vou compartilhar uma estrutura de um laudo pericial só para quem estiver dentro do nosso grupo, uma estrutura de laudo pericial que é validada, uma estrutura de laudo que foi homologada pelo magistrado e, principalmente, uma estrutura de um laudo pericial que ela serviu ao seu propósito, porque vocês vão ver aqui que esse laudo foi utilizado na íntegra para que o magistrado ele pudesse emitir, disponibilizar, lançar a sua sentença. Vem comigo aqui, olha só o que eu vou te mostrar agora. Olha aqui. Veja isso aqui. Isso aqui é um caso prático. É um caso prático e real daquilo que acontece, evidentemente, no mundo real. Aqui nós tivemos toda a demanda, a perita ela foi nomeada, e um dos casos bem interessantes aqui é que a justiça ela não é tão ágil, né? E, por vezes, demora, sim, um tempo considerável para que o seu laudo ele seja efetivamente homologado, mas isso não quer dizer que essa demora também vai corresponder ao recebimento da integralidade dos seus honorários. Para esse trabalho aqui, por exemplo, ele teve um custo, um investimento da parte que exigiu a perícia, que foi estimado aí uns R$ 12.000, e metade dessa quantia foi paga
foi liberada para nós, e a outra metade ela ficou lá em uma conta de depósito judicial, se submetendo a um rendimento, e com isso, na entrega do laudo, na homologação efetiva, o juiz ele determinou que essa outra parte ela fosse liberada. Acompanhe aqui comigo. Olha só. Aqui nós temos um laudo pericial, certo? Onde há uma identificação das partes. Esse laudo ele contempla de forma essencial aquilo que as normas de perícia elas exigem, certo? Exceto por um ponto que esse laudo ele não teve, e eu vou dizer para vocês na sequência. Um ponto só. Mas esse ponto que faltou no laudo não comprometeu em nada aquilo que ele tinha de apresentar, ele tinha de esclarecer. Aqui, por exemplo, né, te digo que o objeto da perícia ele está sendo apresentado e refere-se ao preenchimento pela requerente de requisitos para ser declarada imune ao ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, em alguns estados é o ISTI, mas o conceito é o mesmo. Relativo ao imóvel que foi registrado, olha só, eu estou aqui em Fortaleza. Essa demanda, ela se desenrolou lá em Curitiba, no Paraná. Eu não conheço o Paraná, não conheço Curitiba, mas atuamos aqui em nosso time, com o nosso time, nossa equipe, com demandas lá do Paraná. Não conheço o Mato Grosso do Sul, nunca fui até Cuiabá, mas atuamos com demandas daquela região. Não conheço ainda o Amazonas, o estado do Amazonas, mas atuamos em demandas daquela região. O que é que eu quero te dizer com isso? Esse trabalho, ele ultrapassou limites territoriais, alcançou o que estava sendo exigido, e assim a gente estabelece um vínculo, ou pelo menos um lugar de destaque para outras nomeações. E aí o que é que aconteceu aqui? Olha, o ponto controvertido, que isso aqui é um trecho do que o juiz lançou em sua decisão interlocutória, ou seja, ele lançou uma decisão de meio de processo dizendo o seguinte, olha, o ponto controvertido da presente demanda gira em torno do preenchimento pela autora de requisitos para ser declarada a imunidade relativa ao ITBI. Intimadas as partes acerca do interesse na dilação probatória, manifestou o réu não ter outras provas, o réu é o município, a parte autora é a pessoa jurídica que movimentou a ação, que pediu para não pagar esse imposto, certo? A autora pediu a prova pericial contábil e aqui o magistrado, ele lançou, então, a nomeação. Perfeito? Esse laudo, ele contempla quesitos, evidentemente, ao contemplar quesitos e suas respostas, eles devem estar aqui. Tanto a sua reprodução, ou seja, aquilo que o quesito ele pergunta, como a sua resposta de maneira consolidada. Mas antes disso, precisamos apresentar qual foi a metodologia utilizada no trabalho. O desenvolvimento desse trabalho de produção de prova pericial, e cabe destacar que, para ele ser desenvolvido, houve uma investigação e uma análise, mas análise de quê? Dos livros contábeis, fiscais, documentos societários, outras documentações, arquivos, tudo de acordo com o que está na norma brasileira de contabilidade, das técnicas de perícia, essa que eu comentei com vocês no momento anterior, que colaborei com o desenvolvimento. E aí eu digo, no terceiro ponto, o que foi analisado? Quais análises foram realizadas? Olha, nós pegamos o auto de infração, o processo administrativo, os livros contábeis diário e razão, os atos societários de constituição, de alteração, de consolidação, as despesas e seus relatórios, balancetes, tudo isso nós
submetemos uma análise e aqui informamos, olha, dentro do escopo do trabalho pericial, nós usamos essa fonte de dados. E aí parte para a resposta aos quesitos, certo? Olha só que esse laudo ele está até relativamente simplório, não tem aqui um sumário informando as siglas que são apresentadas e, consequentemente, a estrutura que corresponderia ao significado de cada uma delas. Isso é uma sugestão que poderá, inclusive, ser vista o modelo que a gente comentou aí que pode ser disponibilizado para vocês. Muito bem, e aqui a gente parte para as respostas dos quesitos. O primeiro, né? A autora foi autuada por meio de um processo com o lançamento do ITBI na integralização do capital social da empresa, pois, de acordo com a fiscalização, não faz jus à imunidade. Nesse sentido, queira o perito informar qual o período abrangido pela fiscalização. E aqui, olha só como é interessante, a resposta ela contempla o período, mas para subsidiar a resposta, veja que foi anexado no corpo da resposta do quesito um print screen daquilo que estava no processo administrativo, que por sua vez estava dentro dos autos do processo, apontando qual o período em que a pessoa jurídica foi submetida à fiscalização. Aí vem o outro, né? Esclarecer-se no período fiscalizado, a autora exerceu atividade imobiliária preponderante, e aí vem aqui uma resposta, considerando todos os dados que foram apresentados, aqui se diz que não teve nenhuma atividade, exceto os atos societários de integralização de capital. Está aqui a resposta desse quesito número 2. Mais uma vez se pergunta, olha, esclareça-se no período fiscalizado a autora oferiu receita operacional de alguma natureza, que foi interessante. Decidimos conceituar receita. Por quê? Será mesmo que o juiz sabe o que é uma receita contábil, o que é uma receita tributável, o que é uma receita de espécie não tributável, o que é um mero movimento de valores entre contas contábeis da empresa? Será que existe algum recebimento que não é receita? Olha só, eu faço um adiantamento a fornecedor. Aquilo para o fornecedor é uma receita? Não, um recebimento. Mas que o conceito, na verdade, é de uma obrigação que ele tem de me pagar. Ou, na verdade, me entregar o bem cujo valor eu estou adiantando para realizar uma aquisição. Então, essas coisas, elas precisam ser visualizadas para que assim você possa, então, estruturar adequadamente a sua resposta no quesito. Perfeito? Muito bem. E aí eu tenho aqui agora os quesitos do município. Olha, muito bem, considerando os 3 exercícios fiscais em que a empresa oferiu receitas, queira o perito discriminar a natureza das receitas e etc. Está aqui as respectivas respostas e etc. Muito bem. Nisso, o trabalho foi fechado, nada mais havendo a considerar, isso aqui poderia ser a conclusão. E olha o que eu disse para vocês antes, né? Que esse trabalho faltou informação. Qual foi a informação que ele faltou? Faltou só uma seção de conclusões, certo? Se esse trabalho ele foi perfeito no sentido de ter apresentado elementos que responderam seus quesitos de forma objetiva, mas ele seria estruturalmente ainda mais perfeito ou plenamente perfeito em termos de estrutura se ele tivesse essa seção que aqui ele não tem. Nada mais havendo a considerar, excesso de trabalho emitido por processamento eletrônico e etc e tal, está aqui. Muito bem. Ela fechou o trabalho. Nós fechamos esse trabalho. Muito bem. Nisso, como é que eu sei que o meu laudo pericial ele funcionou? Eu sei que o meu laudo pericial funcionou por conta disso que eu vou te apresentar agora. Eu mostrei para você que esse foi o nosso laudo. Eu mostrei para você que o laudo ele está quase estruturalmente perfeito,
mas eu comentei que ele serviu bastante para o magistrado. Eu vou te provar por que ele serviu, de fato, para o seu propósito. Olha aqui comigo, porque eu vou te apresentar aqui agora a sentença desse trabalho. Olha como ela é interessante. Olha aí comigo. É uma sentença real, verdadeira, certo? Onde nós temos em tela que o magistrado recepcionou o nosso trabalho, o magistrado lhe recebeu, então, é, esse nosso laudo pericial, e aí, ao receber esse nosso laudo pericial, ele fez, então, aqui o alinhamento daquilo que foi apresentado, né, uma síntese do processo até o momento, e aqui ele veio com a sua decisão. E ele diz, olha, pois bem, por meio dessa ação, o autor almeja a extinção de um crédito de TBI objeto de uma guia número tal, alegando a imunidade tributária prevista no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição Federal. E aí, ele dá sequência, conforme o Estatuto Social, a autora é uma sociedade de capital fechado, realiza tais atividades, a aquisição de bens imóveis invoca o princípio da incidência do ITBI, abordado pela Constituição Federal, e aí ele vem aqui dizendo o seguinte, olha, apesar disso, no caso de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, a imunidade tributária, exceto se a atividade preponderante adquirente for a compra e venda desses bens. E aí, ele traz elementos de direito e olha como a gente identifica que o trabalho ele realmente serviu para quem era de interesse. Conforme supramencionado, a aquisição imobiliária em voga deu-se quando a constituição da pessoa jurídica autora, em 2008, certo? De modo que a preponderância é aferida levando-se em conta os 3 primeiros anos seguintes à data de aquisição. Logo, isso é o que é considerado para fins de identificação da imunidade tributária ou não. Posto isso, olha aqui, consta do laudo pericial, até grifamos em amarelo, que no período fiscalizado não houve movimentação nenhuma. Ele praticamente copia e cola aqui em sua sentença o quesito e a sua resposta, certo? E aí, mais uma vez, a questão é que, em verdade, não houve movimentação alguma classificada como receita. Seguem as respostas aos quesitos. Você está percebendo? Ele está usando, de fato, o laudo pericial para embasar a sua decisão. Olha só, e aí ele vem aqui, etc. Portanto, não é a ausência de atividade imobiliária, e etc. e tudo mais. E aí, olha como é interessante aqui. Ó. Isso aqui é um elogio. Portanto, a inatividade da autora do período trienal subsequente à integralização do bem esvaziou seu pleito de imunidade, inclusive, não há que se falar em ausência de atividade imobiliária preponderante, pois não há qualquer atividade preponderante ou não. Novamente, o laudo pericial, olha aqui, meus amigos, o laudo pericial trazendo o substrato técnico contábil. Mais uma vez é usada a resposta do quesito, certo? E aqui ele vem, né, com as suas considerações finais, trazendo até uma parte jurisprudencial, e no final ele diz, olha, muito bem, é isso, realmente a parte autora não tem o seu direito, é improcedente o que ela pediu, pague ao perito e está encerrado com resolução de mérito esse nosso caso, essa nossa demanda. E aí, o que é que a gente consegue extrair desse trabalho apresentado? Fala para mim aí no chat. Você concorda que o magistrado, de fato, utilizou esse nosso material para que ele, então, chegasse à sua perfeita conclusão? É esse o trabalho do perito e essa é a atribuição mais sublime
do seu laudo pericial? Servir para a justa solução do litígio, subsidiar alguém que vai tomar uma decisão de elementos técnicos para que essa conclusão ela tenha, sim, uma estrutura sólida de informações para que não existam dúvidas a respeito daquilo que está sendo apresentado. E aí, nesse contexto, meus amigos, o que eu quero que a gente perceba por aqui é o seguinte, olha só, nós temos aqui um cenário interessante agora direcionando para o que eu quero que você compreenda e onde eu quero que você chegue, assim como essa equipe que desenvolveu esse trabalho, que transcendeu limites territoriais, regiões, também alcançou. Olha só, o que é a grande diferença do nosso acompanhamento na forma da mentoria do curso que ele é gravado, embora a gente tenha aqui também alguns informes interessantes. Eu sei que você recebeu anúncios, você já deve ter visto que você vai e compra um curso, com a promessa de você virar perito a partir desse curso, e aí, nisso, você assiste sozinho, anota tudo, termina com o certificado, o processo real chega, não se parece nada com o que tinha na aula, aí você trava e adia a sua atuação. Isso é o que acontece, não é falta de conteúdo, é falta realmente de alguém do lado na hora de você fazer o trabalho. A perícia ela não se aprende assistindo, se aprende fazendo. Se aprende fazendo. Você se prepara, tudo bem assistindo, você se prepara em momentos como esse, mas se aprende fazendo e, evidentemente, com alguém experiente ao seu lado. E aí quem já fez esse caminho realmente entrou pela porta certa e nós temos aqui resultados já alcançados, inclusive, por pessoas que estão bem perto de você, que já testaram esse nosso método. E os três pilares desse laudo que impressiona, como você conseguiu ver, é realmente os autos, a análise desses autos, o desenvolvimento do laudo, a estrutura da reputação, que ela se mantém, inclusive depois da sua entrega, onde, nessa recapitulação que nós estamos aqui te apresentando, aquilo que a gente fez foi a leitura que vem antes do Word, ou seja, não existe modelo de laudo, existe uma estrutura padrão. O laudo, ele é diretamente ligado à demanda. Eu vejo, por vezes, alguém pedindo um modelo de laudo por aí. Se eu for o perito que a parte contratou, e se essa pessoa que está pedindo o modelo for o perito do juiz, olha, ele vai ser trucidado. Porque eu te digo que o laudo pericial não é a perícia. Isso é até uma frase que nós elaboramos. O laudo, ele é a consolidação de toda a investigação, de todas as análises, de todas as informações que você construiu e consolidou. Como o próprio nome sugere, é você juntar tudo, aí sim é o seu laudo. A perícia é o que vem antes desse documento. E aí, a metodologia de leitura que você percebeu que nós utilizamos. Despacho da nomeação, você passa pela petição inicial e a contestação ou as outras movimentações que as partes elas vão apresentando uma a outra. Os quesitos, você viu que nós analisamos e respondemos um a um. Existem quesitos que você não responde, porque são de matérias de direito. Aquilo que é técnico, contábil, você tem a obrigação de responder. O que é matéria de direito, você não deve, porque cabe ao magistrado chegar a essas conclusões. E você se identificar. Ao identificar que existem dados insuficientes, existem documentos, existem diligências. Então, essas diligências elas vão trazer mais informações para que você possa alcançar isso. Ó. O laudo que impressiona o juiz, ele não começa no Word, ele começa nos autos. O outro pilar, que é a anatomia da peça que convence, a estrutura, a linguagem, o cálculo, como você viu que nós utilizamos, conforme as normas de perícia do Conselho Federal de Contabilidade, é uma estrutura que a gente precisa obedecer.
que ela estava lá, ó. Você viu no laudo que nós apresentamos. Identificação e objeto, a metodologia, as diligências e documentos que foram verificados, as respostas dos quesitos, as conclusões e os anexos, ou apêndice, se for aquilo que eu produzi. Essa é a estrutura que deve ter. E o que que derruba o laudo? Os 5 erros que geram impugnações. Conclusão sem memória de cálculo, número sem fonte ao convite para o assistente técnico da parte agredir o seu material. Jargões sem tradução, termos demasiadamente técnicos sem explicação. Responder elementos que são de mérito, tipo o seguinte, a parte tem direito a isso. Olha, quem tem que dizer se a parte tem direito ou não é o magistrado. O perito contábil, ele responde elementos ligados ao fato contábil. Não quem tem razão, não quem tem direito. Explorar esse objeto como sendo aquilo que deve ser feito é o objeto de trabalho do perito. Extrapolar esse objeto é um problema que você compra de graça. Vou fazer uma perícia trabalhista, tenho que analisar rescisão de contrato de trabalho do indivíduo. Aí eu entro no mérito de dizer que ele não era bom funcionário, porque eu conheci fulano, porque realmente eu escutei aqui queixas de que ele não era bom colaborador, por isso não tinha direito a receber determinadas verbas. Ignorar prazo e forma. O laudo excelente, mas fora do prazo ele vira um grande risco à sua permanência no lugar prestigiado da lista. O juiz ele não precisa de um laudo que prove que você, olha aí, sabe contabilidade. Ele precisa de um laudo que você, ao elaborar, o deixe seguro para decidir. E aí a gente entra no pilar da reputação, né? O laudo como máquina de nomeações, o que acontece depois na entrega, decide se você vai fazer outros trabalhos, se você vai ser nomeado de novo. E o que é que acontece depois? Existe o ciclo virtuoso e o destrutivo. O laudo confuso, fora do prazo, sem você ter manifestado, inclusive, o interesse em uma dilação desse prazo, você só espera a coisa acontecer, fica até o oficial, o pessoal da vara, do cartório, praticamente lhe perturbando para você entregar o trabalho, te notificando e você lá, entendeu? Perdido ainda, sem saber o que fazer, impugnação e esclarecimento, que são de um nível de tensão absurdo. O juiz ele perde a confiança, o seu nome sai da lista dos prestigiados. E o ciclo virtuoso é esse: um laudo claro, entregue antes até mesmo do prazo, o esclarecimento, quando existe, é dentro de uma serenidade. Quando ele existe, a homologação sem necessidade de retificações, a vara ela vai te nomeando e te indicando, inclusive, para outras que atuam em segmento similar. O que é que o pessoal da vara ele observa? Os hábitos de quem é renomeado, de quem é nomeado com intensidade. Esclarecimentos que são com uma elegância, bem elaborados. Quesito complementar é uma segunda chance de impressionar e uma segunda chance de você até cobrar de novo. Prazo é reputação. Cumprir prazo vale tanto quanto acertar o cálculo. Isso aí se chama colaboração, é um princípio judicial. É a celeridade. Honorários com fundamento. Nunca lance uma proposta só com uma linha dizendo o orçamento ou a proposta é tanto. Nós temos um modelo de proposta. Fala para mim se você já viu o nosso modelo de proposta honorários. Você viu lá que ela é bem elaborada? Você viu que em cada fase da execução do trabalho nós temos uma quantidade de horas estimadas e uma quantia vinculada a cada uma dessas horas, com base na média que as associações de peritos elas estabelecem? Pois é, a gente usa critério mensurável, para ninguém chegar a impugnar sua proposta de forma vazia. A assistência técnica como porta paralela, ou seja, o advogado que lê um bom laudo, ele vai virar, então, se ele leu o laudo, ele viu que realmente
foi bem estruturado, aconteceu em algumas oportunidades aqui, realmente a parte, ela nos procurar para o desenvolvimento de outros trabalhos, porque o nosso trabalho enquanto perito do juiz, ele foi bem estruturado, foi bem elaborado. A primeira nomeação, o cadastro, ele vai trazer. Todas as próximas, quem traz é o seu resultado. E responde no chat agora, né? Em qual etapa você está travando hoje? Como é que está isso aí? Olha, de novo, né? Não me cadastrei ainda. O medo é o primeiro laudo. Estou cadastrado, mas esperando nomeação. Falem para mim. Você ainda está na primeira resposta, ainda nem se cadastrou? Ou essa primeira resposta, ou a letra A, ela está vinculada a C, ou seja, o medo é o primeiro laudo? Escreve só a letra para mim. E a gente entra na parte que ninguém te conta. Deu tudo certo, a primeira nomeação chegou, intimação do sistema, autos com centenas de páginas, os prazos estão correndo, os quesitos estão na tela, você sabe que o laudo precisa ter, eu acabei de te mostrar, mas é a sua primeira vez, você está sozinho, você está sozinho. E aqui é exatamente que a maioria trava, pede para a inteligência artificial, seja qual for o modelo, Cloud, ChatGPT, gerar um modelo de escusa ou um modelo de recusa do trabalho e protocola. Ainda tem aqueles que colocam, né, tudo na inteligência artificial achando que ela vai te trazer os resultados consolidados de tudo aquilo que você acredita que é. Olha só, né? Ficar refém dessas ferramentas é um perigo. Mas isso é pauta para outra conversa nossa. E aí, o que é que você vai fazer? Daqui a um ano nós temos 2 contadores, não é isso? Nós vamos ter, então, 2 profissionais aí. Ó. O mesmo ponto de partida. Aquele que fez sozinho o cadastro, olha aqui, o cadastro ficou para depois, porque quando você viu a quantidade de documentos, você se desestimulou, não quis fazer, arrumou outras coisas que eram mais urgentes para priorizar. A nomeação até ao fazer o cadastro. Consegui fazer só no tribunal que eu estou domiciliado, só na minha cidade, no meu estado. Certo? Fiz lá, até marquei que vou atuar só no meu estado. Ou melhor, só na minha cidade. A nomeação veio, aí você ficou inseguro. Recusou. Fez curso gravado, o certificado ficou guardado na gaveta. E a renda está no mesmo lugar. Certo? O que falta para o juiz não é o contador, é perito que ele confia. E nós temos o outro profissional. Entendeu que precisa investir em si, viu que é melhor seguir acompanhado, percebeu que estar em ambientes favoráveis a trocas de ideias e multiplicação do conhecimento é essencial, se cadastrou nos tribunais, ele nem teve esse trabalho porque apareceu dentro de uma estrutura alguém que poderia fazer isso por ele. O primeiro laudo foi entregue com uma revisão do trabalho, alguém analisou, questionou, alguém humano, certo? Olha só, alguém humano. E aí, supondo que apareceu um caso, que é o que mais gera demandas ultimamente, que é uma perícia em situações de PASEP. Olha só, um honorário de R$ 3.000 para você trabalhar 2 horas. 2 horas dedicadas naquilo. O trabalho maior é analisar um negócio chamado microfilmagem, 3.000, R$ 4.000. Você atende coisas do Brasil todo. Conheço peritos que possuem 30 nomeações só nesse mesmo caso. Eu posso mostrar para você aqui um colega que na semana passada me procurou, e foi mais de um, dizendo o seguinte: olha, rapaz, fui nomeado, é um caso de PASEP, não sei para onde vai. O outro disse: olha, rapaz, o meu pai, também é contador, foi nomeado em 4 ações de PASEP, queria aí um acompanhamento para ver como é que faz. Bom, se você vai atuar no contexto judicial, e se você ainda não tem essa experiência, vai fazer esse trabalho de forma incorreta, vai ser trucidado, o seu nome
ele vai ficar aí esquecido, não vão surgir outros trabalhos, mas se você faz adequadamente, o seu nome circula para que outras demandas possam surgir. Acompanhamento, sim, não é mais, então, o curso gravado. O curso gravado, como disse, assiste, fecha o notebook, fecha o computador, fecha a tela, na hora bate o medo, sem ninguém para te responder ao vivo, o conhecimento fica, mas a perícia não fica. A mentoria perícia na prática, cada passo com segurança, é o que você vai fazer sem entraves. Tem alguém experiente, uma equipe à sua disposição, para você perguntar na hora que a dúvida surgir. Uma trilha validada, você não perde tempo, você chega de verdade na primeira nomeação, entrega o trabalho e isso se torna um ciclo virtuoso, como nós vimos. O que é que você recebe dentro da nossa mentoria? Uma trilha, não aulas soltas. Nós teremos hoje primeira, o encontro zero, ambientação, coleta de dados, para direcionamento para a nossa equipe realizar cadastro nos tribunais, 6 semanas de atendimento intenso, com mais um período bônus de acompanhamento com as demandas que você vai receber, vai te levar, então, do zero absoluto ao seu primeiro laudo, suporte na hora real que a dificuldade se apresenta, porque, meus amigos, é muito fácil você identificar o que é para você fazer. O difícil é você entender o que não é para você fazer. Compreende? Comunidade, networking, você vai estar dentro do ambiente, contadores e peritos em informação, troca, apoio, network, indicações, modelos e ferramentas prontas, planilhas, laudos, pareceres, ferramentas tecnológicas robustas, para que você possa ter fluidez no seu trabalho e exatidão no desenvolvimento das suas tarefas. Isso é o que você recebe lá dentro. Encontro 1, vamos falar sobre contratos e nomeações, já nas primeiras semanas, começa hoje. No segundo encontro, vamos falar sobre situações práticas envolvendo perícia de PASEP, que é o que gera mais nomeações, e assim você vai ter acesso ao nosso cronograma, que inclusive, dentro dessa estrutura, nós teremos perícia de natureza tributária, perícia em apuração de haveres, nós vamos ter um movimento que vai fazer com que você entenda qual é o seu perfil, qual o perfil que você deve utilizar para formar conexões e também alcançar contratações extrajudiciais. O começo, ele está sendo desenhado, foi desenhado para você destravar. Metade minha, metade sua. O que é que você faz? Segue a trilha semana a semana. Traz cada dúvida sem nenhum tipo de milindre, como dizem aí os mais antigos ou mais novos. Executa os passos, mesmo com medo. O que é que eu vou fazer? Eu acompanho cada entrega sua, eu e nossa equipe, nosso time, reviso o seu caminho e respondo na hora real. A minha equipe, ela faz até o seu cadastro nos tribunais, como já deixei aqui muito claro. Eu não vendo aula, eu ando do seu laudo até o seu primeiro laudo ele ser construído. Tá certo? O que é que entra junto? O que é que vem como bônus? O que é que você vai receber? Banco de modelos de laudos, proposta de honorários, guia do cadastro nos tribunais, sessão do seu primeiro caso exclusivo, comunidade Perito Pro, ou seja, você vai estar aqui na nossa comunidade de maneira vitalícia, bônus, que é o nosso curso de perícia tributária na prática, onde você vai ver casos reais com modelos de documentos envolvendo trabalhos com ICMS, PIS, COFINS e ISS. É imperdível. Juntando isso tudo, dá aproximadamente R$ 2.482 em bônus para quem se matricula, sem falar na hora que ela é inestimável, certo? E aí? Um honorário de rotina vai ser R$ 500 por mês para se atender um cliente chato. Única perícia, ela pode te dar 3, 5, 10, 25 mil reais por processo.
boas nomeações que elas se repetem. E aí? O que é que você precisa para ter a convicção ainda maior, pois nessa condição dessa aula, nós estamos propensos a te entregar essa mentoria, esse acompanhamento, perícia contábil na prática, trilha de 6 semanas, suporte na hora real, com um preço de um almoço. Você paga até mais do que um almoço por isso, 12 de R$ 102,98 ou 997 à vista. Condição exclusiva para quem está aqui conosco, condição exclusiva para quem dedicou o seu tempo a se aprofundar nessa temática, condição exclusiva para você que está aqui com a gente. Eu quero que você garanta a sua vaga agora. Eu te espero dentro da nossa comunidade. E, principalmente, eu espero você dentro aqui da mentoria Perícia Contábil na Prática, porque eu te digo o seguinte, amigo, só de alguém cadastrar você em 1, 2, 3, 4, 5 tribunais, isso aí que você está vendo em tela já paga. Porque quem já fez sabe que tem umas coisas que são meio chatas, pedir certidões, etc. Isso aí é uma tarefa que nós vamos fazer para você. Perfeito? Fala com a gente. O risco é todo meu, 7 dias de garantia incondicional. Entre, participa do primeiro encontro. Vai lá, conhece a trilha por dentro. Se não for para você, um e-mail, 7 dias, tudo volta para você e não precisa nem justificar. Né? Não precisa perguntar nada, é sem constrangimento. O único risco que sobra é continuar exatamente onde você está, querendo mais renda, mais posicionamento, melhores rendimentos, e alguma coisa está te travando. Né? Você tem 3 caminhos. Daqui a um ano, você poderá estar em um desses lugares. Não faz nada, volta para a rotina, a perícia segue como aquela ideia, né? Um dia eu entro, um dia eu faço, um dia eu participo. Tem também a opção de tentar sozinho, você se cadastra, na primeira vem problema, aí você vai querer uma consultoria individual. Aí você vai me procurar para uma consultoria individual, porque você ouviu dizer aí que eu atuo de maneira muito intensa em demandas tributárias. Pois é, minha hora da consultoria individual, ela não é só isso que está sendo proposto pela mentoria que a gente tem aqui. Porque a mentoria tem um método, a gente vai estar em comunidade, tem aqui, quer falar comigo, é sozinho, aí são outros termos, né? Porque a nossa hora, ela acaba sendo muito preciosa, e eu estou escolhendo dedicar ela nesse momento aqui para vocês, gratuitamente, porque eu acredito sim que assim como a minha vida mudou, a sua também pode mudar com o aperfeiçoamento técnico e principalmente com o desenvolvimento de trabalhos dessa natureza. Eu sei que alguém que está aqui deve ter recebido o link dessa nossa aula e certamente deve ter aí alguma consideração a fazer, por já ter tido uma certa experiência. Fica à vontade para dizer as suas percepções, que já está conosco em uma dessas trilhas, e já esteve conosco em um desses treinamentos, sabe muito bem como é que funciona, é puramente prática, é realmente abrir a caixa preta e fazer com que você entenda que perícia não é coisa para os medalhões do universo contábil. Você também pode. Entra na mentoria, cada passo com acompanhamento até a sua primeira perícia de verdade, perito atuando e não contador sonhando. Daqui a um ano, espero que você esteja nessa condição. Perito atuando, não contador sonhando, é isso. 12 de 102,98, 997 à vista, garantia de 7 dias, garanta sua vaga. Eu te vejo dentro da mentoria e depois no seu primeiro laudo. Perfeito? Meus amigos, quis te entregar isso tudo. Você viu o que é para você fazer, o que não é para você fazer. Se valeu para você, valeu também para mim. Fica o nosso abraço forte. Te encontro logo menos na nossa comunidade. Te encontro menos ainda, né? Logo menos ainda em termos de tempo, dentro do nosso programa aí de mentoria, nesse acompanhamento ombro a ombro. Não perde essa oportunidade, não. Eu não sei quando é que vão abrir de novo. Feito? Tranquilo? Abração, tamo junto. Até a próxima. Valeu.